mãe. A filha é mais apegada ao pai e assim o filho na mãe. Certo? Mas o que acontece? A figura paterna, se ela não for exercida, ela pode ser exercida pelo irmão, pelo pai, pelo tio, pelo avô, independente. Mas tem que ter uma figura ali. Se não tiver, vai ter algum tipo de transtorno, algum déficit. Né? Aí ela vai estar se espelhando em Pablo Escobar. Ela vai se espelhar em alguém. Saiba disso. Aí o que acontece? Nós somos seres singulares, nós somos seres individuais, né? Nós temos a nossa própria característica, um exemplo é a nossa digital, cada um tem a sua, certo? O que acontece? Às vezes, a gente pode observar, às vezes a gente pode, aos nossos olhos, ao nosso julgamento, observar um certo nível mais elevado de carinho. E às vezes aquele que está sendo nos dado não é suficiente, mas aos nossos olhos está dando mais carinho. Vocês estão me compreendendo? Então, legal. Aí aquela criancinha linda, ela cresce. Ela cresce. E ela começa a ter um fenômeno chamado inveja. Inveja. Ela sempre vai buscar querer ser alguma coisa. Ela vai sempre querer ter alguma coisa. E normalmente essas distorções, ela mostra muito aqui, ó, o sentimento de inferioridade. Ela não se sente suficiente. E isso vai afetar ela em outras partes da vida dela. Social, relacionamento, trabalho, familiar. Então observem, comparações injustas. Você tem se comparado? Quem não se compara? Tá aí, matou. Aí vamos lá. Tá a vara, agora vamos pescar. Bora pescar. É possível superar as distorções cognitivas? Como nós estamos falando, a distorção cognitiva são padrões, algo que tem uma continuidade disfuncional, ou seja, que está fora da ordem do pensamento. Logo é possível, glória! Logo é possível modificá-las para que a pessoa pense de um modo mais realista e positivo. Isso não significa, entretanto, fazer com que alguém seja sempre otimista. Ao contrário, o objetivo é construir uma relação mais próxima entre a realidade e o modo de pensar. Tudo podemos naquele que nos fortalece, ok? Então, família, vamos lá. Deixa eu dar uma pegadinha aqui. Personalização, filtro mental, generalização. Vai. A pessoa se culpa demais na personalização. A pessoa não consegue ter um outro ponto de vista. Essa pessoa, ela tem uma verdade absoluta disfuncional. Ela vive potencializando ou minimizando um sentimento através do pensamento. Ela tem só uma visão, só uma opinião referente à situação. Raciocínio emocional. Isso traz uma verdade absoluta. Uma pessoa que tem baixa estima pode se considerar apenas porque sente assim que ninguém gosta dela. Leitura da mente. Acredito que eu sei o que você está pensando. Catastrofização. Tudo vai dar errado. Conclusões precipitadas. Não vou passar na entrevista. Ou seja, eu vivo o futuro sem ao menos saber. Afirmações do tipo: deveria, autocobrança excessiva ou autoflagelo. Autocrítico demais. A pessoa rotula a outra pessoa. Culpa as outras pessoas. E se compara com as outras pessoas. E aqui a solução. Família, nós temos que trazer tudo isso à tona. Entender que algum momento da minha vida aconteceu isso. Algum momento da minha vida causou esse impacto emocional, me trouxe dor, me feriu, né? Às vezes a gente não vai lembrar porque nós temos mecanismos de defesa que nos coloca num casulo
para que o nosso subconsciente ele possa nos inconsciente, subconsciente, consciente. O subconsciente ele interfere nessa questão da dor de uma forma indiretamente direta. Ele de alguma maneira, né, ele impede, né, ele cria uma barreira para que ou eu não lembre, mas eu não deixe de sentir aquela situação. Pode ser o gatilho, acontece uma situação, eu vou e julgo uma pessoa, né? Eu vou e julgo uma pessoa, eu vivencio todo um sentimento lá de trás. E quando eu trouxer à tona aquele pensamento, quando eu souber daquele pensamento e entender que ele está sendo disfuncional, eu tenho a oportunidade, de acordo com o meu desejo de mudança, de transformá-lo aquele pensamento mais real. Ou seja, dentre todos esses 13, eu consigo... 13, que número? Nossa, eu consigo, como eu posso te dizer, pensar de uma maneira mais clara, eu consigo atribuir a responsabilidade para a minha recuperação, eu consigo deixar de culpar os outros, eu consigo enxergar outro ponto de vista, eu consigo ter uma outra opinião, eu consigo enxergar uma nova maneira de viver e me torno mais grato, porque eu deixo de viver aquele passado, e começo a construir um novo futuro ali. E é possível. É possível. É a ciência que está falando, não sou eu. É possível. Mas primeiro nós temos que trazer à tona. Nós temos que enxergar que eles são de verdade. Nós temos que enxergar que eles são de verdade. Você realmente vai ter que voltar lá na sua infância, irmão. Você vai ter que ter a humildade de voltar lá atrás, entender que você está numa fase de aprendizado, entender que tudo que você sabe de nada vale, e começar a aprender tudo de novo. Só assim vai haver uma gratidão pela nova maneira de viver, porque você vai encontrar o prazer de encontrar novos pensamentos e viver esses novos pensamentos. Beleza, família? Beleza. Alguma dúvida? Tranquilo. Hã? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Ficou alguma sem? Tudo certinho? Posso criar uma avaliação então sobre? Vamos lá, bora. Então, o que é catastrofização? Catastrofização. Certo. Como se dizer. Vou dar um exemplo prático. Aquela Só um pessoa... instantinho. Bora vencer.